Bom dia, meninos. Tudo bem, né? Bom, meninos, é, devido a algumas situações aí hoje, estou com vocês de uma maneira diferente, mas vamos que vamos, vai dar tudo certo aí, tá bom? Bom, vou estar trabalhando com vocês aí hoje em filosofia, né? A mídia e você. Lembrando que anteriormente, aí na aula anterior, nós já tínhamos trabalhado algum conceito relacionado, então, aos direitos humanos, né? Principalmente aí aquilo que compele, né, as determinações dos artigos 13º da nossa Constituição. Claro, também depois nós trabalhamos o artigo 18 e 19, né, da Lei dos Direitos Humanos impostos, colocados pela ONU, e depois o artigo 11º, né, digamos lá, da Revolução Francesa. E agora nós vamos trabalhar outra concepção diferente, que é justamente, então, que os meios de comunicação e você, ou seja, a mídia e você. Agora, o que nós temos que entender é que a mídia, ela está presente aí na sociedade já há alguns anos, alguns séculos, não séculos, mas alguns anos já, né? Séculos porque nós temos que lembrar da prensa de Gutenberg lá atrás. Aí sim, faz sentido nós pensarmos nos séculos, né? Mas pensar na mídia hoje, ela está toda moderna, toda tecnológica, toda voltada para a internet, né? Toda voltada aí para aquilo que nós já conhecemos, ela é bem recente, não é algo muito antigo, né? E quando nós falamos sobre a mídia e você, então nós estamos falando dos meios de comunicação de massa e você. Então, ou seja, os meios de comunicação constituem como instrumento de quê? De dominação. Nós temos que entender isso. Só que nós temos que entender que quando nós falamos da mídia, né, nós temos que entender que é apenas um entre os vários quadros e grupos de referência aos quais um indivíduo, no caso aí, recorre, né, como argumento. E nós temos que lembrar que o Glauber Lima diz que a mídia te joga o veneno, você que nem um rato consome, daí vem as consequências, ou seja, a mídia põe a culpa, né, no governo, você do governo, exige então o antídoto, e o governo, o que ele faz? Oferece então o quê? Uma ratoeira, quer dizer, é um processo que depende justamente, né, de nós mesmos. Mas nós temos que entender que nesse sentido aí, quando nós falamos então da mídia e você, então nós estamos falando de algo que compete então como sendo aí algo que possa então direcionar, né, a nossa forma de pensar, o nosso jeito então de agir. Só que nós temos que entender que nesse sentido, né, os veículos de comunicação, eles são tidos como então algo, né, que está direcionado, né, a fator subjetivo psicológico, né, a história familiar, a trajetória pessoal, né, a predisposição intelectual, claro, né? E o outro fator também está relacionado ao contexto social. Renda, sexo, idade, grau de instrução, etnia, religião são algo que estão relacionados à sociedade. E o ambiente, claro, informacional, que no caso seria o que? A ação comunitária, trabalho, igreja, né? São as formas, né, como então a mídia começa então a interagir com os indivíduos. E os meios de comunicação, claro, consistem então como sendo instrumentos de tecnologia ou os modos de transmitir as informações então destinadas aí, né, às várias outras pessoas ou aos vários diferentes lugares. Se você acompanhar seu organograma aí, você tem lá meios de comunicação individuais. Quais são eles? É a carta pessoal, é aquela que nós ainda redigimos, né, a próprio punho, né? É o telefone, né? São os aplicativos de mensagem instantânea, WhatsApp, Telegram, Instagram e assim por diante, né? Ou seja, isso é individual, parte de nós, está ali por nós, né? Para nós. Os meios de comunicação de massa são aqueles que aí realmente, né, destinam-se a nós. Os escritos são o quê? São os livros, né? Os periódicos, né? Ou seja, jornais, revistas, boletins, diários, etc., né? Que você recebe na sua casa aí, né? Então, isso aí nós falamos que são os meios de comunicação de massa, que é para todos, não é só para um pequeno grupo avantajado dentro da sociedade, não, é para todos, né? Nós temos os meios de comunicação de massa, são sonoros, que é o caso de rádio, podcasts e assim por diante, né? Fazem parte desse processo? Faz. Estão ali? Então, constitui uma forma de mídia? Também. Então, por isso que é importante ressaltar isso para vocês. Quando nós falamos, então, de meios de comunicação de massa, nós estamos falando de uma forma geral de como, então, a mídia pode, então, interagir com você. Outra questão também está relacionada aos meios de comunicação de massa, são aqueles que são chamados de audiovisuais. Televisão, cinema, são formas de estruturação de meios de comunicação de massa? Também. Multimídia, CD-ROM, DVD-ROM,
né? Hoje nem ouve mais falar em CD-ROM, DVD-ROM, né? DVD-ROM. Por quê? Com o passar do tempo aí, isso já foi ganhando, né, outras proporções. Hoje você pega lá um aplicativo de música, né? Desculpa, gente. Vocês pegam um aplicativo de música e lança lá a canção lá que você quer, a música que você quer e você deixa o pau cair a folha, né? Como diz os nossos pais, né? Por que disso? Faz parte de um meio de comunicação também faz. Só que ele está relacionado ao quê? À hipermídia, que é a TV a cabo, a internet, o Wi-Fi, Bluetooth, smartphones. São aplicativos que estão ali instalados, né? Não é individual, é coletivo, porque aquela pasta de uma música que você tem ali, ela pode ser compartilhada, ela pode ser vista por outras pessoas, ela pode fazer parte de um outro processo de construção ali, né, de ideias. Então, é importante ressaltar a vocês que quando se fala, né, da mídia aí, vocês estão falando de uma maneira geral desse processo de construção aí, né, digamos, de toda essa fundamentação, né, digamos, da mídia como um todo, né? Agora, vale lembrar que quando nós falamos então, né, na mídia, nós estamos lembrar que isso faz parte de uma escala que é aquela o que global. Se ela é global também, ela é local e nacional. Vamos entender como nós fazemos isso? Quando nós falamos local, nós estamos falando da nossa cidade, da nossa região. Quando nós falamos nacional, nós estamos falando do Brasil como um todo. Quando nós falamos global, nós estamos associando ali, né, os Estados Unidos, Japão, China e assim por diante. Então, eu atingi uma escala total, geral, global, né? Agora, você vive em uma época de grande desenvolvimento de destaque, principalmente aí os meios de comunicação digital. Quem hoje aí não tem aí, talvez aí um smartphone, né, que você pode estar usando e ao mesmo tempo beneficiando-se dos recursos que ele ali acaba colocando. Tudo bem. Mas e as marcas também? Também faz parte desse processo. Você tem ali uma propaganda, você tem alguma coisa que está oferecendo um recurso ali por trás. Você já imaginou como seria um mundo sem essas formas, digamos, né? Digamos, sem essas tecnologias, sem essas, digamos, né, mídias ou sem essas propagandas e tudo mais? Já começou, já pensou vocês imaginar isso? Só que nós temos que lembrar, isso tudo começa a fazer parte desse nosso processo, né, digamos, de idealização desde lá dos anos de 1990. Por que a gente fala que é desde os anos de 1990? Porque ali é onde que inicia-se todo esse processo dessa construção, vamos dizer assim, né, dos meios de comunicação de massa, ou seja, essa questão midiática, né, da mídia. Mas em volta de novo aquela questão. Já imaginou como seria o mundo sem eles e como seria e como isso afetaria a sua vida? Já pensou se você não tivesse a televisão ligada lá te falando sobre alguma coisa ou o celular? Vou voltar aqui um pouquinho só para vocês entenderem. Imagina bem, eu sem os escritos, sem os efeitos sonoros, sem os audiovisuais, sem a multimídia, sem a hipermídia, o que seria da nossa vida? O que seria de nós? Ficaríamos todos o quê? Isolados. A verdade seria essa. Não teríamos as informações que nós temos hoje. Não teríamos ali a proporção que o cinema atinge hoje. Não teríamos a proporção que talvez o Wi-Fi da sua casa está fazendo hoje, né, que facilita o seu acesso à internet, que facilita ali o seu acesso ao mundo exterior, ao mundo que está fora, né? Tudo isso beneficiado o quê? Pela internet. A internet hoje é uma das grandes, né, formas, digamos, de estruturação dessa via, né, digamos, de se colocar os meios de comunicação de massa em ação, de fazer com que a coisa aconteça. Por isso que nós falamos, né, que ela atinge uma escala, né, local, nacional e global, graças a isso. Agora, a polarização, digamos, né, desses meios de comunicação de massa, né, ou seja, de toda essa mídia aí, ela vem, não é de agora.
Popularização, como eu já disse para vocês, ela vem através dos anos de 1990. Essa globalização desses meios, né, digamos, de comunicação de massa e tudo mais, eles vêm a partir do que? Dos anos de 1990. Agora, se você quer saber como era a vida antes, né, digamos, da tecnologia, antes dos anos de 1990, chega para o papai e mamãe e pergunta assim, pai, mãe, como que era a comunicação lá no tempo, quando vocês eram crianças, na minha idade, assim? Aí eles vão falar para você, nossa, era difícil, porque as coisas elas vinham, né, através do rádio. Ah, as coisas vinham porque elas vinham através da televisão. Muitos dos pais de vocês já vivenciou fases muito melhores, né, do que essa, mas tem alguns outros pais, né, avós principalmente, os avós de vocês não vivenciaram essa fase. As coisas eram feitas o quê? A carta na mão, era escrito à mão, manuscrito, né? Havia-se todo um cuidado para se escrever as cartas, os documentos, né, que se tinha ali naquele momento. Fazia parte desse processo, fazia, né? Era quando chegava uma carta, né? Pergunta aos avós de vocês, quando chegava a carta, todo mundo ficava lisonjeado, né? Porque era diferente, principalmente quando eram cartas que vinham, né? Endereçadas, né? De outros lugares e vinham com os postais, né? Mas hoje não, hoje você tem um acesso à internet que facilita muito isso. Em questão de minutos, segundos, você já tem já uma conversa que você está querendo tanto fazer lá dos Estados Unidos no seu e-mail em prazo de 2 minutos o máximo. Um documento que você envia. Pelo WhatsApp ainda é mais instantâneo ainda. Questão de milésimos de segundo, você já tem uma mensagem sendo direcionada e redirecionada, né, para tantas e tantas pessoas. Agora, houve uma evolução histórica dessa questão da mídia? Houve. Faz parte desse processo que nós temos hoje vivenciando aí? Faz parte, sim, desse processo que nós estamos vivenciando hoje, assim. Agora, é bom ressaltar para vocês aí, né, que tudo isso, né, faz parte de um processo de, digamos, de organização e estruturação da sociedade do século XXI, que está aí, né, presente, que faz parte, né, desse processo. Né? Agora, nós não podemos descartar, né, a possibilidade que, olha, essas mídias, né, essa forma de pensar que nós temos aí, ela conduz o homem a uma racionalidade. Isso é falso. Por que é falso? Porque muitas das vezes a mídia pode afastar o homem da sua racionalização, ou seja, muitas das vezes ela pode influenciar de maneira negativa a forma racional do homem pensar a realidade que ele encontra-se inserido. Ao invés de conceder a ele uma liberdade, muitas das vezes acaba aprisionando ele, né, numa realidade totalmente diferente ou distorcida daquilo que ele esteja buscando. E aí você tem um desrespeito à liberdade. Como que eu faço isso, professor? Como que eu percebo isso? Bom, só você perceber ali, por exemplo, você está gravando uma aula de um professor, por exemplo, que ele não deixou você gravar, você então está desrespeitando o quê? A integridade do professor. Ah, você está gravando ali seu amiguinho ali fazendo alguma coisa. Integridade sendo desrespeitada. Ah, mas ali eu gravei, professor, porque eu estava precisando. Não, não é questão de necessidade. É questão de você, então, estar tirando a liberdade das outras pessoas. Por isso que a mídia, ela tem essa questão do sufocar. Ela sufoca tanto, mais tanto, mais tanto, que acaba, então, conduzindo os indivíduos, né, a esse mal agir, vamos dizer assim. As impossibilidades, vamos dizer, né, de organizar ou de estruturar um pensamento. Aí acaba então o quê? Manipulando. A mídia não é de fazer isso, ela manipula, ela impõe, ela faz algo que muitas das vezes não é bom, né, para o indivíduo e para a sociedade. Esse ato né, muitas das vezes aí acaba de organização, né? De pensamento, de idealização de ideias e tudo mais.
É importante ressaltar isso a vocês porque hoje nós vivemos numa sociedade do século XXI em que a mídia, né, muitas das vezes, ela impõe algumas coisas a nós e que nos força a acreditar que aquilo é verdade. Só que muitas das vezes não é. Aí que reside o perigo. Por isso que nós temos que entender que é necessário irmos direto às fontes, irmos direto ao ponto de partida, ao ponto de conclusão, né, vamos dizer assim, de organização desse pensamento. Porque já que a mídia nos influencia ou influencia o modo, né, de como nós estamos compreendendo essa realidade, então é importante nós ficarmos atentos a essas questões. E não é fácil. Hoje você liga a televisão, boa noite, está no ar o Jornal Nacional. Aí depois vem lá falando sobre os números de casos de pandemia no Brasil têm aumentado consideravelmente. Bom, quem é que sabe que esses números têm aumentado ou diminuído? Ninguém. Nós acreditamos porque a televisão diz que é para nós acreditarmos. Dominação. Aí você muda de jornal e tal, e tá lá assim, né? SBT Notícias. Hoje, na comunidade do Rio de Janeiro, foi encontrado ali junto com é, os milicianos, alguma coisa relacionada então ao tráfico de droga. Pronto. Aí você fala assim, poxa, mas já começou bem, né, as notícias, né? Já começou a falar do tráfico de droga, começou a falar do tráfico de arma, começou a falar isso, falar aquilo outro. E você se assusta, porque você também tenta entender se é verdade ou não essa possibilidade, digamos, de haver tanta coisa dentro de uma sociedade só, né? E claro que existe, claro que está ali, faz presente, faz parte. Mas quem mostra isso para você? É a mídia. Aí, de repente, seu celular vibra agora durante minha aula. De repente, tem o seu coleguinha lá mandando figurinha no WhatsApp e você começa a rir. Eu tento entender por que que você está rindo, você não consegue compreender, você não consegue me explicar, mas você sabe do que você está rindo. Você está rindo porque você acabou de receber, então, uma mensagem lá no WhatsApp. Às vezes é uma figurinha bizarra lá e tal, e você começa a entender, olha, nossa, agora a mídia faz sentido para mim. Agora eu entendo porque o professor muitas das vezes fica lá falando que a mídia é algo global, local e nacional. Faz parte desse processo? Faz. Está ali? Tá. É algo que todos nós utilizamos ou participamos? É. Tem como nós nos afastarmos disso? Infelizmente não. Porque muitas das vezes é algo que nos torna ou nos coloca, né, de forma imposta. Por isso que quando vocês trabalharam na aula passada, na segunda-feira passada, a questão da liberdade de expressão, liberdade de pensamento, ela foi importante, porque aí você tem que entender que liberdade de expressão é eu falar alguma coisa, sabendo que eu tenho que ser responsável por aquilo que eu estou falando, porque se eu não tiver responsabilidade sobre aquilo que eu estou falando, eu não consigo então assimilar o conceito, eu não consigo entender o que é o conceito então de liberdade de expressão. Então, eu estou exprimindo o que é naquele momento a minha opinião, aquilo que eu penso, aquilo que eu considero como verdade. Faz parte desse processo? Faz. Está ligado ao ser humano? Está ligado ao ser humano. Está ligado à comunidade que o ser humano está inserido? Está ligado à comunidade que o ser humano está inserido. Faz parte de algo muito maior do que aquilo que ele já tem pensado, sim. Ou idealizado também. Mas vale ressaltar a vocês que essa parte, né, digamos, de pensar sobre ou de idealizar sobre, né, é algo que é muito importante, já que todo esse processo faz parte de uma ideia muito maior, né? Bom, eu vou deixar destinar para vocês agora nesse momento aí, né, um momento de reflexão, um momento de interação com vocês aí, para que vocês possam então entender, né, de que forma nós vamos então abraçar essa questão da, digamos, né, da
da própria fundamentação, né, do pensamento aí filosófico relacionado então à questão da mídia e você, tá bom? Nesse momento vocês vão fazer uma atividade então da página 16, da página 17, vocês vão fazer essa atividade nesse restante do horário até às 11h30, né, você vai fazer essas atividades aí relacionadas a essas páginas. O que eu quero que você faça, então, depois que você realizar as atividades desta página, você vai tirar a foto de uma por uma, da página 16, da página 17, da página 18, da página 19 e vai enviar para o meu WhatsApp, tá bom? Então, vocês vão fazer isso para me enviar no privado, tá bom? Por que que eu quero que vocês façam isso? Porque aí depois eu vou contabilizar na nota de visto de vocês, tá bom? Então, vocês vão fazer até 11h30, com capricho, com organização, né? E vocês vão me enviar esse material ainda hoje, segunda-feira, tá? Eu gravei a aula, mas eu estou à disposição de vocês, tá bom? Então é só vocês me mandarem lá. Prestem atenção no que eu estou falando agora. É para enviar somente hoje, segunda-feira. Não é para segunda-feira da semana que vem. É somente hoje. Não é para terça-feira de amanhã. Não. É para hoje. Today. Hoje. Não é para tomorrow, amanhã. Tá bom? Ou the last. Para depois. Não. Eu quero para agora. Letter, né? Eu quero para agora, hoje. Tá bom? Então vocês vão enviar, então, a página 16. Atividade da página 17 da página 18. Veja só. Na página 16, você tem uma imagem que está falando, né, o comportamento do ser humano retratado na figura lhe parece livre ou imposta por ele? E você vai dizer se é sim ou não e explicar o porquê. Tá? Na número 2, segue o mesmo preceito da número 1, porque você vai ter que usar a imagem para comparar com o texto que está aí. Né? Ler a contenção, o conto a seguir. Burro sentado. Né? Vocês vão ler o texto lá do burro sentado e tal. Aí você vai refletir sobre o texto e, claro, com o auxílio do professor, ouça a opinião dos colegas. Então, você não vai precisar entrar em contato com o seu colega. Não, você vai descrever, você vai registrar a sua opinião em relação ao texto, o burro sentado. Na letra B, você vai, então, nesse momento aí, responder a seguinte pergunta: será que as pessoas agiriam, olha só, como burro, se elas refletissem e dialogassem sobre o assunto? Sim, não, porque você vai descrever aí a resposta para mim, por favor. Tá bom? Na número 1 da atividade, página 18. Vocês estão vendo aí que tem algumas peças de vestuário que fazem, né, o manequim se completar, ou seja, vestir-se, né? E, claro, do outro lado você tem um poema do Carlos Drummond de Andrade. Né? E, nesse sentido aí, o que, que você vai fazer? Depois de você ler e interpretar a imagem, no número 2, você vai colocar, há um elemento em comum na peça retratada no poema? Depois, qual é esse elemento que está presente ali? Né? E você vai acabar, então, descrevendo abaixo, então, no número 2. A número 1 é só você ler e avaliar e analisar a imagem. Na número 2, você vai descrever o que você viu na imagem e do que você leu no poema de Carlos Drummond de Andrade. E na número 3, você concorda com a afirmação de que andar na moda é negar a própria identidade? Sim, não, por quê? E você vai responder aí também, tá joia? Depois, explique como você interpreta o sentido de cada um dos versos a seguir. Agora sou um anúncio. Como que você vê essa questão? Como que você se coloca diante disso? Depois, eu sou a coisa, coisamente. O que é isso? O que isso representa para você? O que é você ser a coisa ou ser a coisamente? Sua opinião, tá bom? Meninos e meninas, fiquem com Deus, que Deus e Nossa Senhora vos proteja, vos abençoe, vos guarde, vos ilumine, tá? Já são quase 10, 11 horas da manhã, né? Então, 10 e pouquinho já, quase 11 horas, então vocês já vão ficar aí com a atividade, né, para vocês fazerem. Então, não esqueça de me enviar ainda hoje. Eu vou aceitar somente hoje, não vou aceitar com outra data, tá bom? Então, desejo a vocês uma boa manhã, tá? Que Deus e Nossa Senhora vos proteja, vos abençoe, vos guarde, vos ilumine, tá bom?
e que vocês aí tenham um bom dia de estudo para vocês, tá joia? Um grande abraço para vocês, um grande abraço para a família de vocês, para os pais de vocês, tá bom? Que Deus Nosso Senhor vos proteja e vos ilumine, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, tchau, até semana que vem.